Oi, 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 bom dia! Temos uma excelente live hoje, extraordinária, com um convidado também. Hoje nosso convidado é o Calil, vamos esperar um pouquinho aí para ele entrar. Seja bem-vinda, Grazi. Estamos esperando aí o pessoal entrar. Bom dia, Calil, já chegou o nosso convidado aqui. Deixa eu só colocar o nosso tema aqui. O nosso tema de hoje é família e família é a origem da prosperidade. Deixa eu só fixar aqui. Ana, seja bem-vinda, bom dia. Quem vai entrando já compartilha a live, a gente lembra de compartilhar. E aí eu já chamo aqui o Calil. Família é a origem da prosperidade. Gente, o tema de hoje é sensacional. Para o que você foi programada? Riqueza ou pobreza? Olha aí, Michael entrando também. Ana, bom dia, sejam bem-vindos. Olha, me perdi aqui, foi. Deixa eu só fixar o nosso tema de hoje. Bom dia, Fábio. E é com muito prazer que a gente vai receber aqui o Calil. Deixa eu só mandar o convite aqui para ele. Calil, se quiser me mandar aqui a tua solicitação. Que eu não tô encontrando, deixa eu ver aqui. Foi. Pronto, bom dia, Calil. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vindo à nossa live de hoje, família, né? É a base aí da prosperidade. A gente vai entender um pouquinho mais. Quero contar para vocês que conheci o Calil aí numa formação de treinadora. Aliás, eu conheci no Experiencial e no Zeus, né, Calil? Na formação ali de treinadora comportamental, a gente não se conheceu. Você fez uma turma Eu antes, fiz né? uma turma antes, isso. Exatamente, mas assim, foi sensacional a partir do momento que eu conheci o Calil, foi logo de cara, assim, que eu já percebi toda aquela experiência. Até ontem, num dos grupos, eu coloquei assim, sabe aquela pessoa que parece que tem 200 anos de experiência de vida e conhecimento? Então, não perco essa live por nada na vida, porque é o Calil. E aprendi muito com você já em todos esses encontros que a gente teve. Sempre aprendo alguma coisa, a gente sempre está conversando, trocando ideia. E é com enorme prazer que te recebo aqui. Ó, o Pablo está aí também, seja bem-vindo, Fernanda. Pessoal, vão dando oi aqui, bom dia. E vão compartilhando a live, gente. Não deixem de compartilhar, curta aqui também. E, Calil, quero que você se apresente um pouquinho aqui para o pessoal, para eles te conhecerem. E aí, logo em seguida, a gente começa com o tema de hoje. Seja bem-vindo e obrigada por estar Perfeito. aqui. Eu que agradeço o convite, Lu. Exatamente como você falou, a gente se conheceu na continuidade do processo evolutivo dentro da vida de treinador, né? E é um prazer imenso estar aqui com você, com a tua audiência, pessoal, que também que eu estou vendo algumas figurinhas que me seguem aqui. Pessoal, segue também depois aqui a Lu, tá? Clica ali, convida a galera para vir para cá, compartilha essa live, que hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de experiências que eu tenho ao longo da minha jornada, da minha vivência, né? Eu tenho uma formação de base nas terapias, então eu fiz graduação, fiz uma faculdade chamada Naturologia Aplicada, fiz pós-graduação em Medicina Chinesa, especialização em acupuntura, fui para a China, estudei um pouquinho lá, voltei para o Brasil, me tornei mestre Reiki, então essa parte muito mais terapêutica, energética, campo das emoções e tal, e vim vindo para o potencial mais racional, para as questões ligadas à consciência. Então, fui estudar PNL, fiz practitioner em PNL, fiz master em PNL, né? Fui estudar questões relacionadas à neurofisiologia, neuroquímica e afins, entender as emoções. Então, fui lá, energias, emoções, aí vim para os pensamentos, entender a mente humana e os processos corporais, alinhando tudo isso aqui. Então, dentro de tudo que eu trabalho, como é que eu vou dizer assim, é um grande embolado de muitas coisas, mas de forma organizada. Porque tudo isso se conversa, né? A gente pode pegar tudo que trabalha energia, espiritualidade e trazer, sim, para a física, para a realidade, utilizando princípios da física quântica, que é o que rege o nosso mundo. Vocês que estão assistindo essa live aqui só estão assistindo isso graças à física quântica, né? A energia, a frequência, a onda, a vibração, que capta a imagem, áudio e vídeo,
transmite, né, por ondas e chega aí para vocês, né? E isso não funciona só nos eletroeletrônicos, isso funciona em nós, no corpo físico. E aí foi o que me chamou a atenção para ir estudar o mundo das constelações sistêmicas familiares, onde eu fiz formações e hoje eu dou o curso, né, de formação, só que dentro de uma outra linguagem, utilizando toda a bagagem que eu tenho, criei uma metodologia onde eu utilizo muito das bases ditas lá por Bert Hellinger, assim como da física quântica. Então são constelações sistêmicas familiares multidimensionais para trabalhar vários dos nossos corpos, mental, físico, etérico, esses que eu falei para vocês aqui, né? Então, resumidamente, é um pouquinho disso aí, a salada que eu trabalho. Falei ou não falei que é 200 anos de experiência? Quem ouve o Calil contando tudo isso não diz, caramba, como que pode? Onde que arrumou tempo para tudo isso? E o mais incrível de tudo, gente, é que o Calil, ele não é uma pessoa que ele vai, senta na carteira lá, na cadeira, né? Como estudante, aprende e deu, acabou. Ele aplica, ele tem sabedoria no que ele fala, no que ele faz. Então, a vivência dele é o que de fato faz a diferença, né? E é o que a gente vai aprender hoje um pouco com o Calil, assim, com certeza, com desejo de que a gente vai querer ficar aqui 5 horas, mas vamos aproveitar o máximo. E aí, o que eu quero dizer para vocês, gente, coloquem perguntas aqui conforme for surgindo aqui as dúvidas também, porque é um tema onde eu digo assim, a gente precisa se desbloquear para isso, gente. Não adianta, não venha com, mas né, não precisa, depois vocês já vão entender, não precisa honrar pai, não precisa honrar mãe, que tá tudo certo, eu vou olhar assim mesmo, e a minha vida financeira vai dar certo. Não vai. A nossa vida financeira é um reflexo disso e a gente vai entender um pouquinho disso com o Calil, que é especialista nessa área, para entender o porquê disso. E a minha primeira pergunta, Calil, é exatamente essa. Qual que é essa relação entre dinheiro, vida financeira, riqueza? Não precisa ser necessariamente o dinheiro em si, mas a riqueza, que para mim ela é mais importante do que o dinheiro, porque a riqueza é um contexto todo, né? A riqueza são todos os pilares da vida. A riqueza é a prosperidade, é o crescer em todas as áreas, né? Eu posso ser uma pessoa com muito dinheiro e totalmente pobre de tudo o resto. Mas eu posso ser uma pessoa rica de tudo, inclusive rica financeiramente. Mas agora, eu gostaria de entender, né, do teu ponto de vista aí, como você vê isso, como a família, qual é essa relação da família, da origem da família, em relação à minha vida financeira, à minha riqueza, à minha essência também, que começa ali na essência. Então, conte um pouquinho para nós sobre isso. Perfeito. Vou trazer isso aqui para vocês dentro de um contexto e conceito de matemática básica. Tá? Eu, Calil, sou filho do seu Luiz e da dona Magali. Eu sou, na verdade, 50% cada um. O espermatozoide do papai e o óvulo da mamãe. Fecundou, virou um embrião. Esse embrião teve sucesso, né? Foi para frente, virou um feto, foi gestado, foi parido e eu fui criado nesse ambiente, contexto familiar do seu Luiz e da dona Magali, com as experiências que eles tinham, que as experiências deles adivinham grande parte dos meus avós paternos, dos meus avós maternos. Então eu sou 50% cada um dos meus pais, eu sou 25% cada um dos meus avós, eu sou 12,25% cada um dos meus bisavós, eu sou 6,125 os meus trisavós, 3 e um pouquinho os tataravós, 1,60 e um pouquinho os pentavós e quase os meus ex-avós. Né? Então, 7 gerações acima de mim, eu chego numa linhagem lá familiar que eu não conheço, nunca vi, não sei nem o nome, mas que cada um daqueles que está lá em cima, no alto, gera paralelos, às vezes, com religião. Vocês estão me vendo e ouvindo? Travou um pouquinho para mim aqui. Oi? Tá, para mim voltou, Calil. Tava um pouquinho okay? travado para mim. Tô, agora ok. Beleza. Né? Então eu estava falando que a gente consegue até fazer alguns paralelos, como eu falei para vocês ali, de tudo que eu estudei, né? E como as coisas se conversam. Então, dentro de espiritualidade, algumas religiões, a gente percebe em livros sagrados algo do tipo assim: maldições hereditárias. Né? Até a 7ª geração fulano e vai ser amaldiçoado por tal coisa e tal coisa. Pensa isso aqui, os caras escreveram milhares de anos.
Aí eu trago para vocês essa experiência, né? E questão simples. Eu, papai e mamãe, eu sou 50%, a avó 25%, blá, 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 blá. 7 gerações para cima, eu chego em 1% do que constitui a minha genética. A minha genética é o meu código, é a minha programação. Certo? Vocês lembram um tempo atrás, não sei a idade da maioria do pessoal que está aqui, mas tinha um projeto chamado Projeto Genoma, que era justamente para isso, decodificar o DNA. Então ia pegar o DNA e destrinchar ele, para identificar e saber toda a programação do ser humano. Imagina, se a gente consegue realmente descobrir, dominar isso, não tem o que não possa ser feito. Você pode curar todas as doenças, porque é só ir ali ajustar a genética, certo? Então investiram lá, milhões e milhões de dólares, os melhores pesquisadores, cientistas, universidades, laboratórios, por anos, e no final o processo não evoluiu muito, né? Perto do potencial todo que tinha, foi muito fraco. Conseguiu lá resolver meia dúzia de doenças e tal, e ficou por isso. Nunca mais ouvimos falar no Projeto Genoma. Porém, se você vai lá no Google, procura Projeto Genoma, vai aparecer para você lá tudo que foi feito na pesquisa, e tem um parágrafo lá que é muito interessante. Eles dizem o seguinte: cerca de 90% do seu DNA é considerado DNA lixo. E isso para mim é muito intrigante. Porque como que 90% de tudo que me constitui, que é a programação de quem eu sou, que define cor do olho, cabelo, né, postura, tamanho e amplitude dos dedos, das mãos, órgãos e vísceras internas, maneira de pensar, de agir, de reagir, é lixo. É impossível. O problema é que a medicina, a física, cientistas e tudo que envolve a ciência do nosso mundo atual ainda está presa no paradigma anterior, que é o paradigma mecanicista, ou seja, o ser humano como uma máquina perfeita, onde a gente tem partes, e se uma parte está ruim é só trocar aquela parte ali, colocar outra. E não é isso. Somos sistêmicos, somos um todo, onde tudo influencia tudo o tempo inteiro. Por isso que eu falei, o corpo físico é influenciado pelo mental, pelo emocional, pelo energético. Então a gente recebeu e herdou dos nossos papais, avós, bisavós, não só traços físicos, o olho igual do pai, o cabelo que nem a mãe, a pinta lá na orelha que o vô tinha. Não. É muito mais do que isso. A gente herda então, aqui, traços Calil, de pensar... desculpa te cortar. Sim. Desculpa te cortar, mas eu já quero fazer essa pergunta, Calil, porque tá aqui no, né? Tá nessa coisa aqui, eu já quero te perguntar. Então, como saber se eu fui programada? Porque o que você está me dizendo é que eu tenho não só as minhas características físicas, né? Que a gente diz assim, ai, puxei a mamãe, puxei o papai. Não só isso, mas a gente tem uma programação dentro da gente. E se a gente tem uma programação dentro da gente, essa programação ela pode ser para riqueza ou pode ser para pobreza. Então, como eu identificar isso? Luciana, como que eu posso identificar? Qual é a minha programação? Eu sou programada para pobreza? Eu fui programada para riqueza? Para que eu fui programada? E como me desprogramar dessa pobreza? Não, vamos para a primeira pergunta, depois a gente vai para a segunda. Vocês já viram que é bem interessante a live de hoje, a gente compartilha e chame todo mundo para a live, porque de verdade esse conteúdo aqui é sensacional. Ele vai te contar o que é ouro. Hoje eu demorei tanto tempo para descobrir isso, né? Depois dos meus 30 anos que eu fui descobrir isso, que daí a minha vida financeira começou a mudar. Porque antes era uma dureza, gente. Antes o negócio era trabalhava. Talvez você se identifique com isso. Trabalhava, fazia dinheiro, mas no final das contas nunca tinha dinheiro. Então, depois que eu entendi tudo isso, depois que eu aprendi isso, que de fato as coisas começaram a mudar. Porque eu consegui me programar como se fosse me reprogramar da forma que eu escolhia ser daqui para frente. Então, não é porque a gente foi programado para pobreza, se você identificar isso, que você tem que ser eternamente pobre. Então já pense assim, tem solução, tá? E o Calil vai contar isso para nós agora. Como saber qual é a minha programação em relação à riqueza mesmo, Calil? Tem alguma forma, como que eu posso olhar para isso? Tem alguma pergunta que eu posso me fazer? O que você diria aqui para as pessoas? Você tem que conhecer a tua história. E o que é a tua história? É justamente isso aqui, entender um pouquinho do mínimo do teu sistema familiar. E aí pegar e analisar com relação a dinheiro, com relação, né, à prosperidade voltada para o dinheiro. Como é que foi, como é que eu vi, como é que eu vivenciei papai e mamãe? O que eu percebia deles? Quando a gente tinha dinheiro, quando a gente não tinha, como é que papai reagia, como é que mamãe reagia, como que eu me sentia com isso?
Isso já mostra muita coisa. Porque por mais que eu tenha essa programação, que veio realmente na genética, mas, pô, eu tenho meu irmão e meu irmão, de repente, pode estar super bem, sempre prosperando. Pô, mas é o mesmo pai e a mesma mãe. E de repente eu sou até irmão gêmeo, é quase que o mesmo código genético. E agora? Eu prospero, aliás, eu não prospero e o outro prospera. Então o que o Calil está falando é balela. Não, não é. A diferença é que, de todo o código genético que você tem, que o irmão tem, que o gêmeo tem, você ativou alguns genes que o outro não ativou. E ele ativou alguns genes que você não ativou. Por que você ativou e por que o outro não ativou? As experiências que você viveu. Aí vem o segundo contexto. Eu, Calil, aqui meu ponto de nascimento. Antes de eu nascer, tem meu pai e minha mãe. Eu sou 50% cada um. Depois que eu nasci, quem é que é minha base de referência para masculino, para feminino, para ser criado, gerado, ganhar força e ir para o mundo? É o papai e a mamãe. Antes de eu nascer, atrás do papai e da mamãe, quem é que tem? Vovô e vovó. Depois que eu nasci, minha segunda referência de homem, mulher, masculino, feminino, depois do papai e da mamãe, é vovô e vovó. Antes de eu nascer, papai, mamãe, vovô, vovó, bisavós. Depois que eu nasci, papai, mamãe, vovô, vovó, irmãos, tios, primos. Antes de eu nascer, bisavós, trisavós. Depois que eu nasci, depois os irmãos e primos, aí vem professor, coleguinha, amigos, sistema, sociedade, onde é que eu estou inserido, entende? Mudam algumas coisas no antes e depois, mas algumas coisas são iguais, principalmente no primeiro eixo. Eu, papai, mamãe, vovô, vovó. 85% do que eu preciso está aqui. Se você estudar e analisar realmente teu pai, tua mãe, avós, você já consegue ter um vislumbre de como que você interpretava tudo aquilo que você recebeu deles. Porque teu irmão possivelmente interpretou diferente. Ele pode ter passado por experiências semelhantes às suas, mas ter interpretado diferente. E a interpretação dele pode ter sido diferenciada por coisas que ele recebeu em algum momento que você não estava presente. Que ele viu diferente. Que em um determinado momento a mamãe pegou e falou, olha que bonito tal coisa e tal, vê como o dinheiro é bom, né, não sei o que lá. E você pode ter pego um outro momento que a mamãe disse que droga, a gente está sempre sem dinheiro nessa casa, não sei o que, babá. Impactou a criança. Criança, quando nasce, até os 3 anos, ela só tem medo de 2 coisas. Barulho alto e de cair. Só isso. E a hora que a tua mãe grita e fala, não sei o que, e você escuta uma discussão do papai, da mamãe, isso e aquilo, isso quando você escuta, porque você não precisa escutar, você está no campo vibracional e energético dele. Se o papai e a mamãe não estão bem, isso está vindo para você de alguma forma também. É muito mais do que só o físico que eu falei para vocês aqui. É físico, mental, emocional e energético ou espiritual, como você quiser chamar. Então essas 4 situações aqui constituem quem você é. E essas 4 situações você recebe geneticamente antes de nascer e depois na epigenética, depois na tua convivência, no teu processo de criação, onde você vai começando a adquirir a tua formação de caráter, né? E isso tudo vai ficando no teu inconsciente. A imensa maioria de nós aqui não recorda, não sabe nem o que fazia dos 0 aos 3 anos, dos 0 aos 7, pouca coisa. Mas é ali que você formou o teu caráter, ou grande parte dele. Depois disso, você só replica situações no teu dia a dia, mudando as situações, mudando as pessoas, mudando o cenário, mas é a mesma coisa. Para te gerar uma dor, para te gerar um desconforto, para você crescer com aquilo ou não. Então a vida está sempre te trazendo oportunidade de crescimento. Mas voltando à primeira pergunta, né? Como identificar? Basicamente isso. Busque conhecer a sua história. Olhe para o teu processo de criação, para o papai, para a mamãe e os avós, como foi a vida deles financeira. Como eles tratavam o dinheiro, como eles tratavam as coisas do dia a dia. Comprar, não comprar, ficar devendo, não ficar devendo. Olhe para a tua vida. Como você trata isso hoje? Como você recebeu isso na tua infância? Que experiências, memórias você tem disso? É um primeiro e grande passo para você conseguir identificar o porquê que de repente você está mais assim ou mais assado. A segunda pergunta eu já não lembro. Eu já te faço a segunda pergunta, Calil. Para mim, essa parte ela é tão incrível assim. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que quando eu fui, quando você for estudar essa história, não cometa o erro que eu cometi, né? Já vou te contar onde que eu errei, por isso que eu demorei mais tempo, né? Eu acabei olhando para a história com um olhar de julgadora. Então, eu fui olhar para a história, e aqui eu já vou pedir para o Calil contar um pouquinho sobre isso, porque isso daqui ferra com a nossa vida, tá, gente? Eu fui olhar para a história do meu pai, da minha mãe, dos avós, como que eles lidavam com dinheiro, o que que eles faziam com dinheiro,
né? E tudo que eu sentia, e aquele sentimento passado, ele é como se tivesse acoplado em mim ainda, na vida adulta. E aí eu comecei a sentir de volta o que eu sentia lá atrás, né? Então, eu senti muita escassez lá atrás, em algumas situações, e eu comecei a reviver aquele processo, e aí eu comecei a culpar. Aí eu comecei a culpar meu pai, culpar minha mãe, pelo que eles tinham me oferecido ou deixado de me oferecer. E aí eu comecei a olhar com esse olhar de que poderia ter sido diferente porque eles não fizeram diferente. Então, em vez de eu entender a história, estudar a história, eu entrei ali para questionar a história. E não dá certo a gente questionar a história do que passou, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a gente não está numa posição de mudar o que passou. Entende? Eu não vou mudar nada do que foi meu passado. Eu posso aprender com o que passou na minha vida. Eu posso olhar para toda essa história e dizer assim, o que de diferente eu quero fazer disso, né? Como eu quero fazer melhor, o que eu quero fazer melhor. E não é ser melhor que o pai ou que a mãe. É eu me colocar na situação de que eu posso fazer diferente. A minha escolha é fazer diferente. Só que enquanto a gente não entende isso, o que acontece? Talvez a gente olhe para essa história, aquele olhar daquela criança que ficou assustada numa briga financeira, que no momento que talvez queria algo e não obteve esse algo, então eu queria, sei lá, uma bicicleta. Isso era uma coisa que eu queria quando eu era criança. Eu queria tanto uma bicicleta, mas eu não tive a bicicleta, então você olhar para essa situação como se, meu Deus, existe um culpado porque eu não tive a bicicleta. Não. Gente, eles não tinham obrigação nenhuma de ter me dado a bicicleta. Eles poderiam sim ter me dado a bicicleta, mas era a condição e era como eles podiam ter me dado. E era o quanto que eles podiam ter me dado. E tá tudo certo. Então, tudo aquilo que também me faltou me fez ser a pessoa que eu sou hoje. A pessoa que vai atrás, a pessoa que busca, a pessoa que não espera as coisas acontecerem, que faz acontecer. Então, quando eu tive esse aprendizado e quando eu aprendi que eu poderia olhar diferente para a história, que não era olhar o que faltou, mas olhar o que eu aprendo com isso e o que eu ganhei com isso, porque eu tive situações onde teve faltas, onde teve perdas, mas eu ganhei muito com isso, porque provavelmente eu não seria a pessoa, hoje, em modéstia, né, falando com modéstia, mas com força de ir atrás das coisas, de buscar as coisas. Então, se eu tivesse um outro contexto, eu tinha uma outra história. Então, tudo que eu vivi, todo o contexto que eu vivi, me trouxe para o aqui e agora, para que, de fato, várias coisas fossem da forma que é hoje. Então, aí, eu quero te fazer essa pergunta, Kalil. Como olhar para essa história, honrando a história, não sei se seria honrando a história, mas honrando pai e mãe. Pode me corrigir, tá, Kalil? Eu estudo constelação, mas por prazer, assim, por amor, e eu entendo que tudo é um sistema, então para mim tá tudo ligado ao universo, mas eu não sou consteladora e não é um dos assuntos que eu estudo todos os dias, por exemplo. Mas é algo que me toca muito, sim, e que eu tenho certeza absoluta que pode nos ajudar muito. Então, com o teu olhar, né, de constelador, com o teu olhar sistêmico, o que você pode trazer nesse sentido? Como que eu devo olhar para essa história? Como que eu poderia olhar melhor para essa história? Porque olhar como a Luciana olhou ali atrás, vocês vão se ferrar. Né? Se vocês olharem julgando, não vai dar certo, gente. Eu demorei um tempinho para aprender esse negócio aí e de verdade me fez patinar. Então, eu já quero trazer aqui para vocês uma forma mais fácil de vocês fazerem isso. Então, conta aí para nós, Kalil, como olhar para essa história de uma forma diferente. Perfeito. Tá? Porque isso é o mais comum de tudo, é isso aí. Você olhar para a tua história e você vai focar, obviamente, naqueles pontos de dor. O ser humano é treinado para olhar para a dor. O ser humano é treinado para olhar para problema. Né? E aí, a hora que você olha para aquilo, aquilo expande, cresce e a tua cabeça já cria uma fantasia muito maior do que de fato foi. Os problemas que você vivenciou perto da tua história de vida, jornada de vida de 20, 30, 40, 50, 60 anos, se resumem tipo a pequenas parcelas, porcentagens mínimas de todo o teu contexto de tempo de vida. Mas a gente se apega àquilo de uma maneira que potencializa muito mais. Então é só pegar e analisar, olhar para trás e ver. Papai e mamãe fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham de conhecimento, consciência, recurso financeiro e afins. Ponto. Não foi como eu queria ou gostaria tudo. Mas eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô dando o meu melhor
para fazer diferente onde for necessário e ponto. Só que a gente fantasia, a gente entra na neura, né? E a gente teve isso na nossa criação, principalmente na sociedade ocidental, onde a gente é bombardeado o tempo inteiro, em mídia, por exemplo, né? Com famílias perfeitas, a família do comercial da margarina. Aquilo lá não existe. Você pode ter momentos e vislumbres na sua vida daquilo ali, mas não é todo dia aquilo ali. Não tem como, meus queridos, tá? Por exemplo, Princesas e Príncipes, Os Encantados, o mundo maravilhoso de Walt Disney. É fantástico e é maravilhoso, mas não é a realidade. Entendem isso? Né? Então a gente entra no mundo da ilusão e a gente entra na comparação. Aí eu conheço um pouquinho, um décimo da história do meu coleguinha na escola, que eu estou com ele 4 horas por dia, e a realidade que eu vejo ali, eu comparo com a minha e não é. É muito melhor que mim. E pronto. É isso E aí aí. meu pai e minha mãe já perdem o encanto, eu já começo a ver só o problema e blá, 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 blá. Então entra nos julgamentos por comparar de maneira errônea. Né? Com base em poucos detalhes que eu pego, eu quero contextualizar e generalizar para tudo. E aí não funciona. A mente humana faz isso, né? Generalizar o tempo inteiro. Então tem que ter esse cuidado. Quanto mais você busca se conhecer e investir em autoconhecimento, vai ficando mais fácil de olhar para tudo isso. Mas você tem muito mais responsabilidade também. Porque agora você ganha poder. E esse é o ponto, porque analisa, você tá aqui, ó, internet, celular, Wi-Fi, conhecimento do mundo inteiro disponível para você. Teu papai e tua mamãe já não tiveram esse recurso. Talvez tenham feito faculdade. Teus avós, com muita sorte, concluíram o 2º grau. Teus bisavós se assinavam, liam, escreviam. Putz, excelente. Teus trisavós, os caras estavam com guerra. Estavam matando para não morrer, colocar alguma coisa na comida, criar lá quantos? 5, 10, 15 filhos. E aí? Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou voltando no máximo 200 anos. Foi esses dias. Vocês entendem isso? Só que daí a gente fica nessa comparação do agora, do que eu quero, do que eu preciso ter. Não. Você tem tudo o que você precisa em você. Tá tudo em você o que você precisa. E a hora que você começa a agradecer por tudo isso e honrar tudo isso, vai abrindo. Vai ficando leve. E aí começa a aparecer mais do que você pode receber para melhorar. Então é contextualizar isso. É parar e sair do julgamento, né, dessa análise, dessas comparações imbecis que a gente faz, porque a gente faz, né? Respirar fundo. Sair do pedestal, né, Calil? Sair, exatamente. Pô, peraí, não, isso aí eu não tenho. Papai e mamãe não me deram. Mas eles me deram tudo que eu precisava para agora eu ir atrás e conquistar por mim mesmo. Eles me deram a vida. Se vocês não tivessem vida, vocês nem estavam aqui. A única coisa que você precisava receber do papai e da mamãe era a vida. Todo o resto é ilusão da tua mente. Com base na criação, nas comparações e tudo mais. Papai e mamãe te deu a vida, você tem que honrar a vida. O que você tem de mais sagrado é a vida. A coisa mais importante que tem no mundo é a vida. Não existe dinheiro no mundo que consiga comprar a vida. Entendeu? Então você honra a vida. Exatamente. E a vida veio a você através do papai e da mamãe. Olha só, Cali, ontem eu estava em workshop de educação financeira, ontem à noite, e eu martelei na cabeça deles, até não sei se tem alguém aqui que estava no workshop ontem, mas eu martelei na cabeça deles do início ao fim. O que é mais importante para você? Qual que é a tua riqueza? Qual que é a tua riqueza? E daí as pessoas, elas dizem que é tudo, menos a vida. Ninguém fala que é vida, todo mundo. Ah, porque é minha saúde, porque é minha família, porque... Gente, você não ia ter saúde se não tivesse vida. Você não ia ter família se não tivesse vida. Você não ia ter nada do resto se não tivesse vida. Aí eu falo assim, e aí eu martelei na cabeça deles do início ao fim até obter essa resposta. No final, aí eu perguntei, qual que é a sua maior riqueza? Aí alguém pegou e me respondeu assim de prontidão, a vida. Deu disse, pronto, então tá entregue o assunto de hoje, porque era isso que eu queria que vocês tivessem consciência. Porque quando você traz isso, e quando eu tive essa consciência, assim, e não só essa consciência, eu senti isso. Quando eu senti que eu tinha recebido o meu maior presente, que era a vida, do pai e da mãe, tudo o resto na minha vida começou a fluir de uma forma diferente. Porque aí eu coloquei amor de gratidão, né? Aquela gratidão por ter recebido a vida. E eu tirei o olhar... daquilo que tinha faltado, daquilo. Deus, assim, isso daqui eu resolvo, isso daqui eu tenho a minha vida para resolver agora e pronto, não preciso mais olhar para esse passado daquilo que me faltou. E aquilo que me faltou eram as minhas expectativas que eu tinha criado, que eles tinham que ter me dado, né? Então, eles não tinham que me
ter me dado é nada, né? E é isso aí, joga Exato. pro mundo, se vira, minha filha, né? E eu Exato. acho que essa parte principal eles fizeram mesmo, que vira. É esse daí o teu caminho, Isso, né? isso. Esse é o Recebeu a ponto. vida, agora vai. E aí, uma coisa bem importante que eu quero trazer nesse contexto que você trouxe ali, que eu achei muito importante essa tua fala, Calil, que você diz assim, a nossa realidade hoje de buscar o conhecimento, de ter acesso à informação, ao conhecimento, enfim, vai se tornar sabedoria se eu colocar em prática ou não. Vocês podem aprender aqui várias coisas, mas simplesmente ignorar, né? Ou só essa informação passa por você, ou você até capta, mas você não coloca em prática. Então não vai ser sabedoria, de nada vai te adiantar. Agora, se você colocar em prática, a coisa muda. Mas essa fala de que hoje a gente tem um acesso diferente, né? Nossos pais tiveram um acesso diferente, nossos avós, e assim, né? Para trás, cada vez menos acesso. Então a gente tá numa. Às vezes a gente se coloca numa posição e a gente diz assim, nossa, mas né, eu sou tão mais inteligente, mas eu sou tão melhor, mas eu, né, que é o pedestal que é o Exato. ego que a gente se coloca. E por que eu falo isso? Gente, eu ouço isso todos os dias em treinamento e consultoria. Eu não sei se acontece isso com o Calil também, mas quando as pessoas começam a relatar e eu falo para elas, como que foi a tua história? Tipo, eu já tô aqui e meu pai e minha mãe aqui, né? Eu já coloco eles lá para cuia, né? Já começo a falar ali como se eles não tivessem feito, né, o suficiente ali e tal. E as pessoas contam a história sempre como se eu fosse, né? Eu tô contando a história, eu sendo só melhor, né? Eu sou maior, eu sou melhor do que eles, que vieram antes do que eu. E a gente não é melhor. Então, eu quero que o Calil fale um pouquinho sobre isso e o quanto que isso ferra a tua vida. Então, se você tem esse pensamento independente, né, do que teu pai ou tua mãe fez, quando você traz isso para o teu contexto, isso de verdade te traz toda uma vida bagunçada. E aí, quando eu falo uma vida bagunçada, não é só financeiramente, mas hoje a gente vai falar só de riqueza. Mas, de fato, traz uma vida financeira muito bagunçada nessa relação aí, quando eu me coloco maior do que meus pais. Fale um pouquinho sobre isso, Calil. Perfeito, como comentei para vocês, né? Hoje a gente tem acesso a muito mais possibilidades de conhecimento, de crescimento e desenvolvimento do que as gerações anteriores, tá? Então, sim, é obrigação nossa termos mais que o papai e a mamãe. Termos mais, não sermos mais, termos mais. O movimento da vida é sempre para o mais. O movimento da vida é que você tenha mais conhecimento, mais educação, mais dinheiro, mais saúde, mais... Porque você não vai precisar passar por um monte de perrengue, porque isso aqui alguém já veio antes desbravando e fazendo para você. Entende? Que Perfeito. papai, mamãe, vovô, vovó, bisavó aguentavam sorrindo, você não aguenta chorando hoje em dia. Esse é o ponto. Entende? Então nós estamos aqui Adoro. com tudo isso aqui maravilhoso que eles fizeram por nós. Para quê? Para que a gente possa ir fazer mais e ter mais. Por que um pai ou uma mãe trabalha na roça sol a sol para o filho o quê? Estudar. Para quê? Para ter mais conhecimento. Para quê? Para ter mais chances na vida. Por que o pai e a mãe trabalharam para caramba, né? CLT, isso e aquilo, para ter salário, para te dar um bom estudo mais, para que você possa ter mais, para que você possa ter mais. E o teu papel é ter mais, mas não ser mais, porque não tem como você ser mais que eles. Você veio depois, papai e mãe é antes, vovô e vovó são antes, bisavós antes. Quem vem antes é maior, uma lei sistêmica isso, chamada hierarquia, tá? Vamos analisando, se a gente for ficar se voltando aqui, né? A geração anterior, taravó, tataravó. E a gente continuar assim. Em algum momento, talvez a gente chegue lá em Adão e Eva, né? Em algum momento a gente chega na origem da vida. Em algum momento a gente chega em Deus. Quem vem antes está mais próximo de Deus. Entende? A gente é desmembração disso para evoluir, para expandir, para crescer, para evoluir. Então, para quem vem antes, o processo é mais complicado mesmo. Tanto nessa origem, hierarquia, assim como na hierarquia dos irmãos. A tendência é que para o irmão mais velho seja um pouco mais puxado. E depois vai ficando um pouco mais leve. Então, a hierarquia é sempre essa daqui. Então, quem vem depois tem mais condições de ir para o mais. Mas é menor do que quem vem antes. Quem vem antes está mais próximo de Deus. Ah, Calil, mas espera aí, meu avô lá era alcoólatra, bebia, batia da minha avó, fez um monte de filho, não assumiu nada, blá, 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 blá. Ele não está mais perto de Deus do que eu, porque eu faço caridade, isso e aquilo, e blá, blá, blá. Sim, ainda bem que você faz tudo isso, porque você tem muito mais condições, consciência
e coisas ao teu dispor para fazer mais. Ele não tinha. Então, se a gente fosse trazer para a religião, talvez Deus, a crença de alguns aqui, né? Na balança, lá no São Pedro, teu avô vai ser olhado com um olhar, porque dentro do que ele tinha e do que ele fez, é uma situação. Dentro do que você tem e o que você faz, é outra situação. A necessidade e o merecimento. O que você faz com os recursos que você tem? Eles fizeram o que eles podiam fazer e eles deram o melhor deles. Ponto. Sendo alcoólatra, bêbado, batendo na avó, sim. Foi o melhor que ele podia fazer. Agora, se eu entro num julgamento e bloqueio ele, tiro ele da vida, e não, é como se eu não tivesse esse avô, é como se eu não tivesse esse pai, e eu excluo ele, eu excluí. Isso aqui é um pecado mortal. Toda exclusão gera uma compensação. Tudo aquilo que eu excluo fica um espaço vazio. O universo não é vazio, é energia em todos os lugares. Alguma coisa vai ter que entrar e ocupar esse lugar. Outra pessoa vai ocupar o lugar do pai. Talvez a mamãe se desdobre aqui, cagada, vai dar merda na tua vida. Você ou um irmão tenha que ocupar esse lugar, cagada, vai dar merda também. Entende? Cada um tem o seu lugar. Por mais que a pessoa não condiga com o que é socialmente aceitável, com o que é bonitinho, com o que você gostaria e você queria. É teu pai e é perfeito pra você. Pronto. Mas bebe, faz isso, aquilo. É dele, você não precisa repetir. Você olha pra ele e aceita, ele te deu a vida. Agora eu olho pro papai e aprendo com ele como não fazer. E eu vou lá e faço por amor à vida, não porque tenho raiva. Você pode ter raiva do papai, da vida, que miserável e tudo mais, e com a energia de raiva você avança, você vai, você prospera. Mas em outros setores da tua vida, você não vai prosperar. É isso aí. Concordo perfeitamente, Calil. Aqui me vem, tipo, a árvore, né? Eu sempre trago a árvore da vida, né? É como se eu quiser, é como se eu não tivesse, se eu não tenho essas raízes com pai, com mãe, excluir alguém da minha vida, excluir o pai, excluir a mãe, ou excluir alguém ali da minha árvore. É como se eu ficasse um galho ali meio, tipo, meio bambo, né? Tentando me prender ali, tentando me segurar, tentando, né, fazendo um esforço danado, é isso que as pessoas mais vivem, né? E por que eu falo tanto isso, gente? Porque eu já fui essa pessoa. Então, é como se eu tivesse um galho ali que eu quero ficar na árvore pendurada, mas eu não conseguia, porque eu tinha que fazer muito esforço, era muita dedicação, era muito esforço para pouco resultado. Por quê? Porque simplesmente eu não olhava para minhas raízes e aceitava raízes como elas tinham vindo. Então, a minha raiz do pai, a minha raiz da mãe, é isso daqui que me fortalece, é isso que me dá força, é isso que me faz ser a pessoa que eu sou, e ponto final. O resto tudo é história, o resto é conto de fadas, é o negocinho da Disney lá que a gente quer perfeito e que a gente quer que as coisas sejam daquele jeito, tudo expectativa, que foram quebradas, aí você perdeu os heróis, aí você quer deletar os heróis da tua vida. Então, se eles não foram meus heróis, então que acabem, né? Não quero mais saber. Aí eles se tornam os vilões, né? Esse é o problema. É, se tornam os vilões. Por quê? Por causa que meu pai fez isso, minha mãe fez isso, a minha vida é cagada. E aí, exatamente o que você traz aí é o que eu vejo, é o que as pessoas têm vivido todos os dias, é o que eu vivi também. E, de fato, isso vai acabando com a nossa vida, vai tornando a nossa vida muito dura, vai fazendo com que a nossa vida não fique prazerosa. A nossa vida, a gente não veja sentido e significado na vida. Vai fazendo com que as coisas parecem que, por exemplo, quanto mais eu tenho, né, menos eu sou, no sentido assim, eu não sinto esse valor de ser humano, eu não sinto eu não sei essa pessoa direito que eu sou, mas eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho mais me falta. Materiais. Isso, quanto mais eu tenho, mais me falta. Por quê? Porque eu não estou conectada às minhas raízes. E aí, essa fala é perfeita, Calil, e é exatamente isso. Eu vivi isso por um tempo na minha vida, que eu guardava dinheiro, era bem isso mesmo, eu guardava dinheiro para quê? Para me comprar coisas que eu queria, como se... eu vou preencher tudo esse ser da Luciana aqui. Mas eu preenchi externamente. Então, eu preenchia com casa, eu preenchia com carro, eu preenchia com as coisas, eu preenchia com coisas de marca. E no final das contas, quando eu estava na minha casa sozinha, o que eu sentia? Vazio. Então, por quê? Porque eu não tinha ligação com essas raízes. Então, não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer, a riqueza, ela tá ligada a isso. Com a tua essência. A tua essência vem da tua origem.
Não adianta você querer fugir disso, você querer ir para qualquer outro lugar, você querer fazer. Você pode fazer vários cursos de finanças, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer curso de investimento, você pode ser o cara nos investimentos, mas ainda assim você vai ser pobre se você não tiver raízes. E é o que eu mais tenho falado para as pessoas, para que não aconteça essa dureza da vida. Aí tem uma outra pergunta que eu vejo muito e eu gostaria da tua resposta aqui, Calil. Também Sim. vem nessa mesma pegada, que é no sentido de filhos serem responsáveis por pais. Então, tem muitos filhos que têm tomado, assim, a responsabilidade, não só a responsabilidade, mas, tipo, parece que eles sentem um prazer de ter, eu cuido da minha mãe, porque minha mãe não dá conta de cuidar da vida dela sozinha. A minha mãe faz isso, o meu pai faz aquilo, porque se não fosse eu, meu Deus, coitados, né? Como se fosse isso. Então, tô aqui, tô tomando conta deles. Eu sei que é um assunto, gente, polêmico e é um assunto que às vezes dá uns tapas na cara, mas é bom que a gente aprenda rápido, né? Então, como que você vê nesse contexto sistêmico quando eu inverto essa ordem, quando eu, Luciana, tô ali como mãe da minha mãe, né? Como mãe do meu pai, achando que eu sou a dona da verdade, dando pitaco, dando opinião, me metendo na vida deles, dizendo se eles querem se separar, por exemplo, eu digo, não, vocês não podem se separar, vocês estão pensando o que é da vida, né? Como se fosse isso mais ou menos. Então, são histórias que eu escuto direto, assim, escuto nos meus treinamentos, escuto também nas consultorias, nos processos individuais, e eu tenho que trazer essa consciência para as pessoas. Claro que eu não trago assim de prontidão, mas o que você poderia trazer aqui com esse teu olhar, né, de constelador sistêmico? O que acontece na vida da pessoa que faz essa inversão de ordem aí? Traga um pouquinho para nós. Certo? Não, é bem polêmico, isso é bem legal. Porque depende muito, né? O papai e a mamãe, uma certa idade, já com alguns problemas, memória, questões físicas e tudo mais, tem atenuantes e tem agravantes, digamos assim, para como você pode se posicionar. Mas o ponto principal aqui é, tipo, por mais que você venha fazer alguma coisa, numa caso de agravante, doença mental, psicoemocional, física, incapacidades, limitações, afins, em alguns momentos eu vou ter que auxiliar aqui. Tá? E por que de repente eu vou estar auxiliando aqui? Porque talvez papai e mamãe em vida te deram tanto, isso aqui é o papai da mamãe, o papel do papai e da mamãe é dar mesmo, né? Tem que ir para a vida, o movimento da vida é para o mais. Os filhos vêm depois e tem que continuar expandindo, crescendo e tendo mais, como a gente já falou aqui. Aí quando o filho recebe isso, em algum momento vê o papai na debilidade, a mamãe na debilidade, quer se voltar para o papai e para a mamãe, para vir ajudar, para querer compensar o que tu fizeram por mim, blá blá blá. Isso aqui é cagada, velho, não tem como. A vida é para frente. Eu viro para voltar para trás e a minha vida começa a travar, parar em algum setor aqui. Tá? Não precisa ser só o financeiro. Pode ser relacionamento, pode ser família, pode ser saúde. Alguma coisa vai acontecer aqui que não é legal, porque você está indo contra o fluxo da vida. A vida é para frente. Eu volto para trás aqui, tá, Calil, mas eles estão doentes, tem os agravantes. Beleza, eles são doentes, isso aqui. Posso auxiliar como? Se eu tenho condições e eu tenho irmãos, a gente se organiza e uma vez por semana vai ficar um cuidando do pai e da mãe, passar o dia lá com ele e com ela. Ah, mas o outro irmão mora junto e é isso, e ele que pode mais, eu não posso. Como que eu posso auxiliar? Eu vou me organizar financeiramente, no meu dia eu vou arrumar alguém para pagar e tá lá com eles. Mas eu não tenho condições agora, então você vai criando condições para que daqui a pouco você possa fazer isso. Enquanto você não pode, você arruma outra solução. O que não dá é para você se tornar pai dos seus pais, mãe da sua mãe e do seu pai. Entende? E daí na outra questão que a Lu falou aqui, né? De como você querer decidir pro pai e impor o que eles têm que fazer ou não fazer, o que é o certo e o que não é. Não interessa, é deles. Ah, mas eles estão fazendo investimentos errados e tudo mais, que poderia aqui render muito mais, eles estão com o dinheiro parado, não sei lá, não sei lá. É deles. Você vai você pro mais, faz você com o teu e prospera. E através do teu exemplo, se eles perguntarem, vocês em conversas como adultos, vocês podem dialogar e mostrar o que você fez, o que não fez, mostrar o caminho para fazer. Isso aqui eu posso te ajudar, mas não, agora me dá o teu aqui que eu vou gerenciar para você, agora me dá isso aqui que eu vou fazer. Você tira autonomia, você tira autoridade, você vai contra o fluxo da vida. Entende? Enquanto ele tiver razão que eu digo de estar em consciência para poder fazer o mínimo que seja, ele faz. Se ele quiser pegar todo o dinheiro dele e enfiar no rabo, se ele quiser pegar todo o dinheiro dele e jogar na lotérica ou dar para uma instituição, é dele, não é teu. Mas eu tenho direito porque a herança e blá blá blá, a herança que você tinha, você já recebeu. A vida. Entendeu? Enquanto se você quiser acreditar que teu futuro e a tua vida depende da herança,
de um patrimônio que você vai ganhar, você está ferrado. Porque é isso aí que você está transmitindo para o teu filho, para tua filha. Né? Então vai e faz o teu. O que vier a mais é bônus, é alegria, é glória, é explosão, é expansão, é prosperidade, é abundância. Mas vai para a vida. Papai e mamãe te deram o que você precisava. É. Sensacional, Dificulte a vida Calil. dos seus filhos. Isso aqui é um ensinamento que eu passo também, né? Dificulte a vida dos seus filhos. Talvez papai e mamãe, nessa ânsia de querer dar para você o melhor que eles não tiveram, não tenham dificultado o suficiente. E aí hoje você fica nessa situação não de filho, mas de irmão, de pai e mãe, né? Ou tomando o lugar do papai, ou tomando o lugar da mamãe, ou até indo para o lugar de ser pai e mãe dos seus pais. Isso aqui é desordem. Você sai de uma das leis sistêmicas que é a hierarquia. Tá? E não tem como você ir para o novo se você não estiver em paz com o que veio antes. Outro ensinamento que eu passo para os meus alunos de mentoria na formação de constelação. O novo só tem sucesso quando o que vem antes está em paz. Organiza a bagunça lá atrás. Mentalmente, emocionalmente, solta, libera e vai. É sensacional. Concordo totalmente, Calil. Assim, para mim é incrível isso, porque foi o processo que eu vivi sem conhecer tudo isso, gente. Isso é o ouro que o Calil tá dando aqui. Eu demorei. Eu tinha preconceito com a parte sistêmica, eu tinha totalmente isso, era preconceito mesmo. Ah, não, vou estudar todas as outras áreas, sistêmico não. A primeira vez que eu ouvi falar sobre sistêmico foi da minha comadre, e ela chegou, daí eu disse assim, capaz, não quero nem ouvir falar disso daí, isso daí é balela. Foi bem assim que eu reagi. Daí ela insistiu um pouco, né? E eu sempre, ao mesmo tempo que eu fui preconceituosa com isso, ao mesmo tempo eu também disse assim, não, opa, eu vou lá, vou dar uma olhada, vou ver como é que é, só pra mim dar uma criticada também, né? E aí eu peguei e fui, e aí eu disse assim, me incomodou. Aí eu fui a segunda vez, me incomodou um pouco mais, não vou mais. Foi bem assim, aí eu não fui mais por um tempo, até que eu fui para a formação do André, só que daí ali eu já estava fazendo alguns cursos que trazia muito essa pegada, falava muito do sistêmico. E aí quando eu fui para a formação do André, o que tem lá? A Camila. Camila, que é totalmente voltada para o sistêmico, e aí ela começou a trazer sistêmico e pai, empilhar sistêmico. Aí fui pro treinamento, né, sistêmico com ela lá, que a gente foi, acho que a gente até fez junto, né, Calil, esse. Não, isso eu ainda não fiz. Não fez? É o experiencial que a gente teve. É que a gente já fez tanta coisa junto, né? A gente se perde, né? Com os colegas Sim. aí. Mas esse eu fiz na Bahia com ela e, gente do céu, que paulada. Aí que eu vi que eu tava fazendo tudo errado. Daí eu disse assim, meu Deus, caramba. Exatamente, não estava respeitando a hierarquia, não estava, né, não tava arrumando a bagunça, não estava arrumando a ordem para trás, e estava ali naquela bagunça, no meio de tudo aquilo, e aí é como você disse, alguns dos pilares, alguma das coisas que, alguma das áreas na nossa vida vai impactar, né? Quando, quiçá, não todas, né, Calil? Porque às vezes todas dão PT. Né? Eu tive um tempo da minha vida ali que o que andava mais ou menos era a saúde, mas a saúde física, porque a emocional estava ó, né? Porque aí começa, a tua saúde financeira não fica boa, a tua saúde no relacionamento não fica boa, com o filho menos ainda, então começa um pilhamento de coisas. Por quê? Porque você não está organizando o que você precisava, você não está olhando o que você precisava, mas olhando com aquele olhar de aprendizado e não com aquele olhar de julgadora, né? Então, isso para mim foi incrível, né, nesse sentido. Agora, para a gente trazer aqui uma última pergunta, Calil, quero que você traga no teu ponto de vista aqui para as pessoas, quais os benefícios, né? Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem bastante seguidor aqui do Calil. Gente, me segue no Instagram, né? Vamos fazer o jabá aqui. E eu tenho um grupo... Lógico. E os que me seguem, sigam o Calil, gente, tem conteúdo todos os dias no Instagram do Calil aqui. E quem tá vindo novo, gente, eu tenho um grupo Sua Riqueza chamado, e ele é um grupo de WhatsApp, onde eu entrego conteúdo toda semana. Então, toda semana eu vou entregar. Para quem entra novo, o que eu faço? Entrou novo, eu tenho uma postilhinha lá já, que eu já formatei, e eu te mando isso no particular. E aí, toda quarta-feira eu entrego um conteúdo novo sobre sua riqueza. Para quê? Para ir você realmente ativando toda essa riqueza que já é do teu ser. Você nasce para ser rico, você nasce para ser feliz, você nasce para ser livre,
Só que as pessoas não sabem como ativar isso na sua vida. Então, eu vou trazendo todo esse conteúdo, todo esse contexto para que você ative isso em você. Conteúdo gratuito. Então, quando vocês entram no meu Instagram, tem um link na bio que vocês podem ir lá clicar e aí vocês entram por grupo, tá bom? E agora, Calil, eu quero, assim, quais os benefícios que a pessoa vai receber de organizar essa bagunça, né? Porque, às vezes, a gente, né, como ser humano, a gente precisa saber os benefícios para que, de fato, a gente vá atrás, a gente busque, a gente queira colocar em prática. Então, me diga, assim, quais os benefícios que eu, Luciana, teria, né, de ir atrás. Então, quais os benefícios que eu teria de ir atrás, de organizar essa história, de olhar com essa história com honra, com gratidão, o que mudaria daqui para frente, né? Quais os benefícios que eu teria daqui para frente se eu organizasse o que veio antes? Conta aí para nós, Calil. Perfeito. Pegar uma fala tua anterior aqui, que você disse, né? Viemos aqui para prosperar, para ser feliz, para abundar e tudo mais. E é justamente isso, né? Eu falei muito no começo aqui de programações voltado para esse choque, assim, né? De tipo de pobreza, escassez, o que eles viveram e passaram. Isso tudo está em mim. Mas em mim está a vida, em mim está a centelha divina, em mim está a fonte do Criador, em mim está tudo que é. Então a gente tem sim muito mais forte isso. Só que isso aqui está sublimado, né? Com um monte de couraças, digamos assim, devido às existências, às histórias, a tudo isso que a gente foi conhecendo, contando, os julgamentos. Então é como se a gente fosse tapando e fechando o nosso potencial, que é ser luz, que é ser prosperidade, que é ser abundância em tudo. E quanto mais a gente consegue entender essas leis sistêmicas que eu trouxe parte para vocês aqui hoje, né, os ensinamentos que a Lu traz, a gente começa a ir tirando isso daqui, mais a gente pode ir para o nosso potencial. E aí sim, ter prosperidade em trabalho, carreira, finanças, relacionamentos, saúde, energia, vitalidade. Isso não se propaga só em mim, na minha vida, mas para a vida dos que estão ao meu redor, da minha família, dos meus filhos, do papai e da mamãe, dos que vieram antes também, porque eles vivem em mim. Eu sou geneticamente todos eles. A gente tem um fio e um laço que nos conecta eternamente, independente de eles estarem vivos ou não. Através de mim, eles conseguem experienciar o diferente, experienciar a abundância e ver que tudo que eles viveram não foi à toa e em vão. E isso sim é honrar o pai e a mãe, honrar os antepassados, honrar o teu clã. É viver e viver em abundância, né? Se você pega algumas religiões, fala isso, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Todos os que vieram antes fizeram isso, e você tem que fazer isso também. Eu vim para que vocês vivam em abundância. Através de mim, todos possam experienciar isso, porque estamos todos conectados de alguma maneira. Então, quando eu tenho esse tipo de vida e eu me trabalho e me proponho para chegar nisso, todos que fazem parte do meu sistema recebem isso de alguma maneira. Essa sensação, essa energia, essa plenitude, né? Olhando lá de trás do céu, de outra dimensão, o que foi, dos avós. Putz, olha lá que massa, que delícia ver isso. Isso é se sentir honrado, né? Honrar pai e mãe e os antepassados é isso, é você viver uma vida plena, uma vida abundância, viver uma vida bem vivida em todas as áreas da sua vida, tá? Então é fundamental olhar para isso. A gente tem 3 grandes pilares na nossa vida, né? O eu comigo mesmo, saúde, energia, vitalidade, questão emocional, mental, como que eu ajo. O segundo pilar, família, relacionamentos, cônjuge, sexualidade. E o terceiro pilar, trabalho, carreira, finanças, dinheiro. Um processo de evolução, né? Eu nasci, me desenvolvi, troquei com família, montei a minha família, fui para o mundo oferecendo aquilo que eu tenho de melhor para receber em troca algo. Ok? Então, se você analisa que hoje, de repente, você está com problemas, dificuldades, desafios, aqui, trabalho, carreira, finanças, dinheiro, aqui não está o problema, aqui é o fruto. A raiz está aqui. Vai olhar para os teus relacionamentos, relações, sexualidade, parte conjugal, sistema familiar, papai, mamãe. Se teu problema está hoje em família, em relacionamento, sexualidade, isso aqui é o fruto, a raiz está aqui. Vai olhar para você, para tua saúde, energia, vitalidade, autoconhecimento, crescimento pessoal, maneira de ser, agir, reagir, comportamentos. Se você percebe que hoje você está aqui com doenças, patologias emocionais, mentais, fisiológicas, aqui é o fruto, a raiz está antes. O que é o antes aqui? É o transgeracional.
a parte familiar de quem veio antes. Isso que a gente estava falando hoje nessa live aqui. Assim como, se for da sua crença, outras vidas, vidas passadas, enfim. Esse aqui é o processo. O problema nunca é o problema é a solução. Você tem que olhar para a raiz dele. Sensacional. Calil, gente, meu Deus do céu, eu não sei vocês, mas eu ficaria aqui 5 horas com o Calil, gente. Toda vez que a gente se encontra é isso. A gente tava num jantar em Curitiba, agora, no último encontro dos Zeus, não foi? Gente, quanta ficha caindo, quanta história e quanto conhecimento. No jantar, gente, no jantar. Nós ali, sentados um de frente para o outro ali, e aí mais alguns colegas e todo mundo contribuindo e todo mundo trazendo coisas e o Calil contando algumas coisas lá e caindo ficha aqui e vice-versa. Então, essa troca, essa contribuição é sensacional, assim. O Calil vai estar com nós no Liberte Seu Poder, gente, no final de semana. Aí a gente vai ter... né? Teremos o Liberte Seu Poder, que é uma vivência, né, de alto impacto, imersão de 2 dias. E o Calil vai vir aí para contribuir como treinador também para esse final de semana, que vai ser incrível para as pessoas que estarão lá. Calil, eu quero te agradecer profundamente, te dizer dessa última fala, para mim faz muito sentido, porque quando a gente fala de abundância, o que é abundar? O abundar é o mais que a gente falou, né? Isso. O abundar é não ter limite, né? O abundar é eu entender que eu posso sempre mais está disponível para mim. Só que para que essa abundância aconteça, para que tudo isso aconteça, eu tenho que estar nesse fluxo da vida. Eu tenho que estar me direcionando para a vida. E a vida é para frente, como você bem colocou. E aí, quando isso acontece, não é um egoísmo. As pessoas veem como egoísmo, né? Então, se eu não olho para os meus pais, se eu não repito o que eles viveram ou o que eles fizeram, da forma que eles fizeram, é como se eu fosse egoísta, né? De fazer mais, de vir para mais, né? Mas não é totalmente o contrário. Quando você faz isso, você honra eles. Toda a dificuldade que eles tiveram para que você... eles vieram até um ponto. É como se tivesse uma corda, né? Então, nessa corda, eles vieram até o meio. Que foi com os recursos, com o conhecimento, com tudo que eles tinham, eles chegaram até aqui. Daqui para frente, eles falaram, vai, menina! Vai, minha filha! Vai, menino! Te vira, moleque! Vai para a vida! Isso, 10 vezes mais, né, Calil? Perfeito. E eu não sabia isso conscientemente, aí eu fiz, no passeio cego eu tive essa vivência. No passeio cego, que é uma das dinâmicas que a gente vive no alto impacto, quando eu parei, eu estava ali paralisada, porque era exatamente isso. Eu queria esperar porque eu achava que se eu fosse mais, eu ia me distanciar da minha família. E aí eu fiquei parada. Fiquei ali, né? Não me mexia. Aí, de repente, eu sinto uma mão nas minhas costas. E essa mão veio como mensagem para mim, era o meu pai. E ele dizia exatamente isso. Vai, menina! Aí eu disse, meu Deus, caramba, tá me mandando para a vida, eu vou ir. Vou ir, chega de esperar, chega de ficar parada. Então, essa vivência para mim, ela foi muito forte e me trouxe todo esse aprendizado. E é isso, a honra é isso, gente. Quando a gente entende que a gente precisa abundar na nossa vida. E abundar na nossa vida é exatamente isso. É você viver o mais, é você viver o extraordinário, é você viajar para todos os lugares do mundo que você imagina e aqueles que você nem imagina ainda. Né? Estarei indo para o Machu Picchu o mês que vem e eu nunca nem imaginava. Se fosse uns 3 anos atrás, eu capaz, eu, Luciana, do interior, né, capaz. Era exatamente assim que eu pensava, mas isso foi se criando, porque a gente vai criando a nossa realidade quando a gente honra tudo que veio antes, quando a gente entende que tudo que eles fizeram foi, de fato, para que me colocasse numa posição de ir mais, de ir além, de fazer mais, de ter mais, de viver mais e viver sem limitação. Que eu de fato, fosse livre para viver tudo isso. O que eles não puderam fazer e ser por eles, eles fizeram pela gente. E assim sucessivamente. Né? O meu filho vai ir muito mais longe. É essa tendência, é isso que deveria ser, né? Então eu venho até aqui, onde já foi mais que os meus pais vieram, para que meu filho vá muito mais além. E assim isso é a lei da vida, é a regra da vida, né? O processo evolutivo expansivo é esse. Exatamente, Calil. Então, sensacional a nossa live de hoje. Gente, quanto conteúdo. Calil, obrigada demais, obrigada de coração.
Se vocês gostaram dessa live, gente, tirem print, marquem nós lá no Instagram, nos stories. Eu vou Isso. salvar essa live, porque não dá para não deixar esse conteúdo salvo, porque é como eu falei pro Rodrigo na outra live que a gente fez, eu disse assim, gente, eu não consigo. O meu coração diz assim, eu estrategicamente não iria deixar live. Quem assistiu ao vivo assistiu. Mas o meu coração de Luciana diz assim, mas e se mais uma pessoa que não conseguiu estar aqui puder assistir depois? Aí eu vou deixar. Aí faz assim, então, ó. Coloca uma live. condição, Lu. Coloca uma condição aqui. Vamos colocar uma condição. A Lu vai deixar salva, com o meu aval, com o meu consentimento, com toda a minha energia de abundância para vocês aqui também. Mas vocês que estão aqui, a hora que a live subir, vocês vão ter que ali marcar pelo menos 2 pessoas para vir assistir a live. Pronto. Calil, Nós eu vamos amo valorizar. estratégico. Equilíbrio, troca, bora lá. Tá? Isso aí, com certeza. Eu vou deixar salvo, então vocês vão compartilhar, vocês vão marcar 2 amigos lá na live, e é isso, é essa troca, a troca do dar e receber, que também é sistêmico. A gente doou, Perfeito. agora vocês fazem a volta pra gente, que é, né, fazer essa troca de dar pra gente também. Sensacional, Honrar Calil. isso tudo que vocês receberam, perfeito. Maravilha. Exatamente. E eu quero agradecer Gratidão, também, Calil. né? Agradecer você aí pelo convite, um prazer estar com você, com o pessoal aí, todos que estiveram e que estão assistindo a gravação, talvez agora, enfim, né? Por poder estar aqui também, passar um pouquinho de experiência, trocar com vocês, aprender, crescer junto, né? Passou uma galera aqui conhecida minha no meio, eu não pude dar abraço para todo mundo, mas se sintam todos abraçados aí, os conhecidos, os que eu estou conhecendo agora. Quem está aqui através de mim segue a Lu ali, tá? Ela falou que tem oportunidade de vocês entrar no grupo do WhatsApp dela, receber material gratuito, conteúdo toda semana. Tá? E quem não me conhecia, quiser conhecer um pouquinho mais também, só me seguir aqui também. Tamo junto. Sensacional. Calil, uma última palavra. Qual o teu sentimento, qual a tua palavra para essa live aí, para a gente deixar com esse último sentimento gravado, e eu vou falar o meu no final. Uma palavra? Isso. É prosperidade ou abundância agora. Tô aqui com calor transpirando. Uau, energia. Mais. Sensacional. Incrível, Calil. Para mim, a palavra é a abundância também, que é essa troca, isso que a gente viveu aqui, né? De uma forma muito grandiosa. Sem se economizar, né? Sem pensar, não, mas eu vou entregar demais. É isso, entregar demais. A gente entrega tudo que a gente tem, um pouco mais, né? O que a gente tem, o que a gente não tem, e a gente está aqui disponível para isso. Então, para mim, é essa abundância de compartilhar aquilo que não é finito, porque conhecimento não é finito. O resto, tudo é finito. Matéria é finita, tudo vira pó, mas conhecimento não. Porque a gente propaga aqui, vocês vão propagar para outras pessoas, e assim vai fazendo um ciclo aí de prosperidade e abundância em muitas outras pessoas. E esse o nosso objetivo. Perfeito. Então, gratidão novamente. Eu já tirei um print aqui antes para me postar lá depois. E é isso. Beijo no coração de vocês. Quinta-feira tem live e também tem outro convidado aí. Fiquem ligadinhos, tá bom? Beijão. Tchau, Calil. Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau.